Obrigado, meu Deus, mais uma vez, Pai amado, por esse momento em comunhão com os meus irmãos, para que venhamos aprender cada dia mais e mais a respeito de tudo que o Senhor deixou para nós. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok. Tudo bem, então, irmãos, vamos fazer uma revisão rapidinho deste livro de Apocalipse, tá? Creio que a coisa está na ponta da língua, né? Então, esta revelação começou com quem e passou para quem? Rosana. Começou com Deus, passou para Jesus, que depois passou para o anjo, que passou para João, que passou para os servos. Isto. E estes servos, somente para os servos lá das 7 igrejas? Não, para todos Rosana. nós. Como que você sabe que é para todos nós? Ok, e como que você sabe? Porque aqui está dizendo, no versículo 3, que abençoado é aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. Então, para todos que leem. Isso, exatamente. Estou gostando, muito bem. Respondendo com a palavra de Deus, isso, muito bem. Ok, Júlia, aonde se encontravam as 7 igrejas? A Ásia Menor. E a Ásia Menor era o quê? Rússia? A Turquia. A Turquia de hoje, isso. Muito bem. Também, depois nós vimos no capítulo 1, né, Newton, que João viu alguma coisa. O que ele viu no capítulo 1? Além de 7 castiçais, ele viu Jesus, né? Viu Jesus Um homem Cristo. no meio de 7 castiçais, tinha 7 estrelas na mão, tinha olhos de fogo. Ele viu Jesus transfigurado. Ok, muito bem. E nós sabemos que é Jesus Cristo, porque lá no versículo 18 diz que eu estive morto, agora vivo. E eu tenho a chave, né, da morte e do inferno. Ok, então sabemos que é Jesus Cristo, aquele que é semelhante a filho de homem. Muito bem. Ok, Leonardo, não creio que você esteve na nossa aula passada, né? Você sabe qual o versículo-chave do livro de Apocalipse? É o capítulo 1, versículo 19. Ok? Então, aqui Jesus diz para João escrever as coisas que viste. Que coisas que ele viu? E acho que vão acontecer Eu vou passar para Lena. Lena, qual foi as coisas que ele viu? Filho do homem, com olhos como chama de fogo. Nós não estamos te ouvindo, ok? Não está me ouvindo? Agora, fala um pouco mais alto ou aumenta o microfone. Deixa eu aumentar aqui. Então, ele viu o filho do homem. Ok. E ele viu o filho do homem que estava em que capítulo? No capítulo 1, né? Capítulo 1. E aí ele viu o que estava acontecendo também, e também viu as coisas que hão de acontecer. Isso. As coisas que ele... e as coisas que ele... que seriam que capítulos? As coisas que são, seria o capítulo 2 e 3. Isso, 2 e 3, onde encontramos as 7 igrejas, né? Isso. E as coisas que hão de acontecer, Andréia, seriam que capítulos?
Oi, do 4 ao 22. Isso, 4 ao 22, exatamente. Ok? Eu estou admitindo pessoas entrando. Ok. Tudo bem, então. Então, nós estamos hoje, vamos falar sobre os capítulos 2 e 3. Creio que vocês receberam da nossa irmã Marta aquele gráfico, aquele quadro das 7 igrejas, né? E, ok, então vamos lá. Rosana, aonde se encontrava João quando ele escreveu para essas 7 igrejas? Ele estava na Ásia. Ele estava na Ásia? Sim. Não, perdão. Ele estava na ilha de Patmos. Isso, estava na ilha de Patmos, ok? Então, agora, lembre-se que lá no capítulo 1, versículo 10, eles se acham em espírito. Lembra? Achei-me em espírito Sim. no dia do Senhor. Então, aonde que ele estava? Então, deixa eu te ajudar. Ele estava no espaço, no céu, na terra, embaixo da terra. Onde que ele estava? Não, ele estava na terra, mas em espírito de oração. Bom, de oração, não sei, porque aí não está dizendo nada de oração. Somente diz que ele estava em espírito. Estava no espírito. Isso. Aí, a gente para por aí, né? Ok. Como que sabemos que ele estava na terra? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Júlia tem... Esse óculos da Júlia parece que ela é, vamos dizer aqui, muito conhecedora, né? Então, Júlia, vou abusar de você. Júlia, como que você sabe que ele estava na Terra? Ok. Alguém? Não sei. Alguém levanta a mão. Leonardo, como você sabe que ele estava na Terra? Escreve as coisas que tem visto. Bom, aí não está dizendo nada que ele está na Terra. Porque escreve as coisas que tem visto. No caso, naquele momento, né? No presente e depois no futuro, né? Escreve as coisas que tem visto e as que depois hão de vir. Sim, mas aí faz referência a tempo e não de local. Ok? As coisas que ele viu, como a irmã Lena disse, foi o filho, aquele que semelhante ao filho de homem, que era Jesus Cristo. Mas queremos saber o local. Como sabemos que ele estava na terra? Alguém levanta a mão? Quem sabe? Andréia nem vai aparecer, né, Andréia? Tudo bem, quer ficar escondida. Ok, Kelly, como você sabe que João estava na terra? Eles, eu não entendo porque eu estou na estrada e o sinal fica muito ruim. Tudo bem. Gostei da sua dedicação, Andréia. Que bom. Ok, Kelly. Então, como que você sabe que João estava na terra? Fala que ele estava na ilha. Na terra. Sim, ele estava na ilha, mas quando ele achou-se em espírito, ok? Tá? Ele estava achei-me em espírito, e ele, então, nos capítulos 2 e 3, ele estava aonde? Sabendo que estava na terra, mas existe ele um lugar... Foi no céu para ver as coisas. No céu. Repete de novo, Andréia. Ele estava em espírito no céu. Não? Mas aqui não está dizendo no céu. Só diz achei-me em espírito. Marta, você sabe? Como que sabemos que ele estava em espírito? Sim, mas tem um versículo aqui que vai nos ajudar, que ele está fazendo referência, está na terra, escrevendo para as 7 igrejas.
No dia do Versículo Senhor. 9. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança de Jesus, achei-me. Bom, aí diz que estava na ilha de Patmos, sim. Ok. Tem a Tá bom. visão aí de Patmos. Ok, sim, estava na ilha de Patmos, sim. Ele estava aí por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ok? Achou-se em espírito. Marta. No domingo. No verso 10 diz que ele foi arrebatado. Foi arrebatado e ele ouviu uma voz que, como de Ok. trombeta, Ok. É, Quando porque você. que falou para ele escrever. No meu não diz que ele teve arrebatado na minha vida. Peraí, deixa a Marta terminar, irmão Newton. Que falou que era para ele escrever às igrejas da Ásia. Sim. Quando você lê esta palavra arrebatado, o que você entende por arrebatado, Marta? Eu entendo que ele não está mais aqui na Terra. Entendo que ele está lá no céu. Está lá no céu? Ok. Esta versão que você está usando, Marta, qual é? É a versão revisada da tradução João Ferreira de Almeida. Os melhores textos. Qual versão? Revisada. Não, essa não é versão. Qual o nome da versão? Ali está escrito versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida. De acordo com os melhores textos em hebraico Ok. e grego. De 93. Ok. Tudo bem. Então, o irmão Newton é o próximo. Irmão Newton, queria dizer alguma coisa? Aqui. A minha versão não está dizendo arrebatada. Não. Diz foi arrebatado o espírito. Tá? Ok. Minha versão não diz. Tá bem? A irmã Júlia tinha a mão levantada. No capítulo 4, no versículo 1, tem a parte que fala: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Então, entendo que se é sobe, ele estava na terra, né? Eu sabia que esse óculos aí de inteligente, eu estava certo. Ela acertou. Capítulo 4, versículo 1, diz, sobe aqui. Se ele tem que subir lá no céu, porque é lá a porta do céu, se ele teve que subir é porque ele estava onde antes? Na terra. Ok? Muito bem, Júlia. Ok, então nós estamos dando uma introdução para nós entendermos as 7 igrejas, ok? Então, a João está fazendo referência a essas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, tá bem? Vimos na aula anterior também que essas 7 igrejas existiam naquela época quando João estava escrevendo, correto? Todo mundo concorda? Sim. Ok. Sim? Né? Não estou vendo o dedo de todo mundo. Ok. Então, essas 7 igrejas existiam lá na Ásia Menor. Agora, a pergunta que eu também, acho que eu fiz também na nossa última aula, cada igreja, por exemplo, Éfeso, ela é uma igreja que recebeu uma mensagem, né, para aqueles seus dias, mas também, será que Éfeso também faz referência a uma época futuro? Esmirna, por exemplo. Esmirna recebeu sua mensagem. Será que a igreja de Esmirna também tem uma mensagem também para a igreja no futuro? E para as demais igrejas? Cada igreja tem uma mensagem para o futuro? Sim? Sim. Ok? Quem discorda? Porque eu não estou vendo o dedo de todos.
Ok. Ok, Kátia, não estou vendo o seu dedo. Então, se eu não estou... Ah, ok, agora sim. Ok, Kátia, como que você sabe que cada uma dessas igrejas faz referência ao futuro? Como que você sabe? Vai precisar ligar o microfone, tá? Vai fazer muito barulho, porque vai passar um trem. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Ok, então estamos te ouvindo, pode falar. Tá ouvindo? Como que você sabe que estas igrejas fazem referência também ao futuro? Sim, por causa como é a palavra? Quando ele fala para se arrepender, palavra de arrependimento, que ele dá para as igrejas. Eu acredito que é isso. Ok. Porque ele fala também que para o vencedor, ele sempre está fazendo a promessa ao vencedor. Ok, muito bem, muito bem. Essa é uma boa resposta. Kellen, você levantou o dedo positivo, então você sabe com certeza que cada uma dessas igrejas também faz referência ao futuro. Como que você sabe, além da resposta da irmã Kátia? Eu anotei aqui sobre o que ele promete, né, para cada um e passar por todas essas tribulações, né, que relata em cada igreja. Ele promete que dará a árvore da vida, assim que eu concluo que tem um futuro, né? Ok. Sim, ok. Quem tem uma outra resposta? Como sabemos que cada uma dessas igrejas também faz referência ao futuro? Alguém? Ok, irmã Helena? Eu creio que pelo versículo que fecha as cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No plural. Ok. Ok. Ok, alguma outra pessoa? Eu concordo com o que a Kátia me falou. Sempre fala, ao que vencer, dá-lhe alguma coisa. Se é fiel até a morte, dá-lhe a coroa da vida. Sempre tem uma promessa aos vencedores, né? Toda a igreja tem uma promessa aos vencedores. Ok. Também, irmão Leonardo. As obras que cada igreja fazia naquele tempo, né? As obras, o que o Senhor conhecia, a obra de cada um deles, né? Ele, no caso, ele sempre citou, né? Só que Esmirna e Filadélfia, no caso, não tiveram repreensão, tiveram citações, né? E elogios. Assim como todas elas tiveram elogios, mas também teve repreensões. Ok. Sim, isto era as obras daquelas igrejas que estavam ocorrendo naquele momento. Naquele momento, isso. Né? Mas e o futuro? Cada uma dessas igrejas não fazem referência ao futuro também? Irmã Marta? Sim, eu acho não. A resposta para mim está no versículo 3 do capítulo 1. Ok. E qual é? Bem-aventurado aquele que lê, e que ouve, e que guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ok. Então, Apocalipse não é um livro profético? Sim? Sim? Ok. Sim. Então, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 22, são todos esses capítulos são proféticos. Ok? Não podemos dizer que capítulos 4 até 22 são proféticos e o capítulo 2 e 3 não são proféticos. Entenderam?
Todo o livro de Apocalipse é profético. É uma profecia, ok? Então, além das respostas que os irmãos deram de algumas igrejas sobre a promessa ao vencedor, sim, que faz referência ao futuro, que vai ser o resultado do que fizeram, mas a melhor resposta é o versículo 3, que este livro é uma profecia, todo ele. Ok? Então, se cada igreja faz referência ao futuro, então vamos ver. Ok? A primeira igreja que nós vamos, então, observar é a igreja de... Qual igreja? Éfeso. Éfeso. Ok? Éfeso. Agora, uma pergunta. Quem que escreveu estas mensagens a estas igrejas? Irmã Lena. Bom, João escreveu o que foi dito a ele, pedido para que ele escrevesse, né? Tá. Mas o conteúdo destas mensagens foi escrito por quem? É claro que João é que escreveu, mas João recebeu esta mensagem de quem? Quem foi a Kelly? Jesus. Jesus, isso. Jesus. Quem que está ali no meio dos candeeiros? Jesus. Concordam? Ok? Você sabe que cada candeeiro era uma igreja. Ok? E quem está lá no meio dos candeeiros é Jesus. Ok? E então Jesus pede quem para escrever? João. Através de quem? Do anjo. Do anjo. Ok? Cada igreja recebeu uma mensagem de Jesus através do anjo. Ok? Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ok? Tá, então, no quadro que vocês receberam, né? Aqui vocês não vão ver porque não está focalizando bem. Então, o quadro, aqui no meu quadro, eu coloquei, então, as categorias: nome, título de Jesus, elogios, reprovações, instrução, aqui tudo neste lado aqui. E aqui em cima coloquei os nomes das igrejas, ok? A primeira igreja é a igreja de Éfeso, tá bem? Tá bom, então, o nome da igreja é Éfeso. Qual foi o título que foi dado a Jesus Cristo nesta mensagem para esta igreja de Éfeso, Kátia? Qual foi o título que foi dado a Jesus? Igreja em Éfeso, no versículo 1. Não, mas qual foi o título que foi dado a Jesus? Né? Por exemplo, Jesus é o nosso Salvador, ok? Jesus, tá? Ele é o Alfa, o Ômega, ok? Esses são títulos. Que título foi dado a Jesus aqui na mensagem da igreja de Éfeso? Kátia. Então, seria o versículo 2, conheça as tuas obras, tanto teu labor? Eu estou em dúvida. Como ele se apresenta. Ok, Rosana, que título você viu aí que foi dado para Jesus? Eu acho que é ao anjo da igreja de Éfeso. Escreve. Não. Você tá lendo o versículo. Que título foi dado a Jesus? Aí. Willis. Como ele se apresenta, Willis? É aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ok. Ok. Júlia, desculpe, estou falando um pouco espanhol aqui. Júlia,
que título foi dado a Jesus aí no versículo 1? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso, exatamente. Então, o título de Jesus é o quê? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ok? Este é o título de Jesus. Entenderam? Ok? Sim. Tá bem. Como que sabemos que este que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros é Jesus? Como que sabemos que é Jesus? Irmão Leonardo. Porque ele pede para escrever ao anjo da igreja, que está em Éfeso. Mas aí não tem nome de Jesus. Como que sabemos que é Jesus, né? Veja o versículo 1 novamente. Que ele anda no meio da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí não tem Jesus. O nome Jesus não tem. Como que sabemos que é Jesus? Versículo 18. Como? Por causa do capítulo 18 do versículo 1. Eu sou aquele que vive e que estava morto. Capítulo 18 ou capítulo 1? Capítulo 1, versículo capítulo 1 18. Ou capítulo 18? Capítulo 1, versículo 18. Ok. Mas aí não está dizendo que ele segura na mão direita as 7 estrelas e está no meio dos candeeiros. Só diz que estava morto e está vivo. E aí, se a gente continuar no 20, tá. Ok. Seria o mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Ok. Isso. Muito bem. Por causa do versículo 20, né? E tem outro versículo também. Qual outro versículo? No capítulo 1. 12 e 13. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido Mas até aí os não pés. diz 7 estrelas, irmão. Mas aí não diz 7 estrelas nem de candeeiro. Não fala do candeeiro, né? Só cabia. Quem sabe? Quem sabe? Verso 16. Isso, versículo 16, Marta. Muito bem. Veja o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, ok? E da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, ok? Aí tem um versículo, aquele que segura as 7 estrelas, ok? Tudo bem? Olha, Bruno, os 7 castiçais, os 7 candeeiros são a mesma coisa, só com nome diferente? Não é a mesma coisa? Não entendi, irmão Nilton. É que cortou aqui a comunicação. Os 7 castiçais e os 7 candeeiros não são a mesma coisa? Só um nome diferente? A mesma coisa? Castiçal é uma coisa que você põe luz, coisa, né? Candeeiro também. Castiçal é algo que produz luz, né? Na minha Bíblia tem... Sim. Sim, na minha Bíblia tem candeeiros, né? Se usa candeeiros em vez de castiçais, né? E nós sabemos que candeeiros... Sim, sim. Então, por isso que é bom sempre... Desculpe, usar uma Bíblia que é mais fiel às línguas originais, ok? E acredite-se que a revista atualizada e a corrigida... Também tem o King James em português também agora, que são versões ótimas para estudar a Bíblia, ok? Tudo bem, então. Seguindo, agora,
Agora, a próxima coisa que vamos observar são os elogios que Jesus deu a esta igreja de Éfeso. Quais foram os elogios? São vários elogios que foram dados à igreja de Éfeso, ok? Então, Rosana, qual foi o primeiro elogio? Um só, tá? Porque aí os outros vão dar os outros elogios. Qual foi o primeiro elogio, Rosana? Capítulo 2, versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho. Não, aí, pera. Só um só, ok? Conheço as tuas obras. É um. Júlia, qual seria o segundo elogio? Tanto teu labor como a tua perseverança. Isso. Você sabe que no português não se repete uma palavra várias vezes, né? Eu lembro na minha professora lá de português, sempre me enchia as paciências. Willis, a sua redação é muito redundante, fica repetindo. Então, vamos supor que vamos repetir aqui neste versículo para que a gente entenda melhor, ok? Conheço as tuas obras, vírgula. Assim, conheço o teu labor, ok? Assim como a tua perseverança. Conheço a tua perseverança. Entenderam? Então, quando a gente observa a palavra de Deus, muitas vezes algumas coisas a gente ajunta tudo e perde o sentido individual, ok? Então, conheço as tuas obras, é um. Conheço o teu labor. 2. Conheço a tua perseverança. 3. Ok? Vocês estão vendo quando a gente vê assim individualmente que a gente capta mais, né? Obra, labor, perseverança, ok? Aqui está Jesus elogiando esta igreja por estas 3 coisas. Mas vamos continuar. Qual seria o próximo? Eu vou pedir, Lena. Qual seria o próximo elogio, Lena? Que ele conhecia que eles não podiam suportar homens maus. Isso. Esse é o 4. Ok? Não, e ele está elogiando esta igreja porque eles não suportam homens maus. Ok? Muito bem. Marta, o próximo. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não são. E os Isto. Aí não há. Aí, pode parar. Ok? Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ok? Irmã Kelly. O achaste mentirosos. Ok. Então, vamos fazer um pouco redundante aqui. Pode fazer, não tem problema, né? Então, veja bem, antes, aí diz, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e agora vamos fazer o seguinte, puseste à prova os que se acham mentirosos. Entenderam, irmãos? Ok? Assim você pega melhor, capta melhor, ok? Que mais? Tem mais elogio. Né? Irmão Newton, qual seria o próximo? Sofrestes, que sofreram, né? Ok, mas tem antes, no Evangelho. Né? No versículo 3, no comecinho. Depois do mentiroso, e sofrestes. Ok. Então, aí que está o negócio de versão diferente, né? Na minha Bíblia tens perseverança, ok? Na minha Bíblia. Não sei se o teu talvez aparece depois, né? E tens perseverança, ok? Irmã Andréia, dá para citar o próximo elogio, Andréia? Eu sei que você está dirigindo no carro. Ou talvez sabe até de memória, né? Quem sabe?
Ok, vamos seguir com a Rosana. Rosana. Perdão, eu acabei de chegar e não ouvi o que o senhor falou. Ok. Rosana, qual seria o próximo elogio? No 3, na minha versão, diz: tens suportado e tens paciência. Ok, muito bem. Também. Então, na minha versão está escrito: suportaste provas por causa do meu nome. Ok? Tá? Júlia, qual seria o último elogio? Não te deixaste esmorecer. Isto. Não deixastes de esmorecer. Tem mais um elogio. Ah, é? Ah, tá vendo a sua versão, né, Milton? A sua versão vale tudo. As obras dos nicolaítas. Isso é elogio? Como que é? Aborrece as obras dos nicolaítas. É um elogio. Ah, ok. Então, nós vamos chegar lá, irmão. Ok? Nós vamos chegar quanto aos nicolaítas, ok? Me aguarde. É um elogio, vamos chegar lá. Eles aborrecem as obras dos nicolaítas. Para mim é um elogio. Sim. Sim. Espera um pouquinho. Tudo bem, então estes são os elogios, ok? Vamos repetir os elogios na minha versão, ok? Primeiro, conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança, não pode suportar homens maus, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Puseste à prova aqueles que são mentirosos, ok? Tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Agora, eu sei que nós não temos muito tempo para nós, sabe, tirar um pouco de uma mensagem devocional aqui para nós, né? É muito rico estes elogios. E eu vou deixar com os irmãos, quando você tirar o seu tempo devocional, reflita estes elogios. E depois pergunte: a minha igreja pode também receber estes elogios? Entenderam? Não temos tempo para ter um momento devocional, ok? Mas a nossa preocupação é que o irmão saiba o que a Bíblia está dizendo, para os irmãos depois aplicar isso na sua vida pessoal e também aplicação para a sua igreja, ok? Então, seguindo, hoje a gente vai fazer só a igreja de Éfeso, não vamos ter mais tempo para ver as demais igrejas, ok? A próxima coisa é aqui na lista, a próxima categoria é: Jesus reprovou esta igreja, Jesus repreendeu esta igreja, ok? Então vamos ver. Andréa, tá pronta? Chegou em casa? Tranquila? Sim. Ok. Compartilha com a gente qual seria a primeira reprovação ou repreensão de Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ok. Então, você leu o versículo. Agora, diga em suas palavras, mas usando a Bíblia, qual foi a primeira repreensão? O abandono do primeiro amor. Isso, abandonaram o primeiro amor. Ok? Esta é a repreensão a esta igreja. Ok? Tem mais alguma reprovação? Não viram? Não. Ok? Tem? Ok? Quem que tem aí mais uma reprovação? Isso é elogio. Eles aborrecem os nicolaítas, é elogio. Não é reprovação. Ok. Eles aborrecem.
Eles aborrecem o Nicolaítas e elogiam. Ok? Tá bem, vamos chegar lá aos Nicolaitas. Okay? Não se preocupe, estamos chegando lá. Mas a única repreensão que esta igreja recebeu foi de que eles abandonaram o primeiro amor. Ok? Agora, a próxima categoria é advertência ou instrução. Ok? Advertência ou instrução. Qual seria a primeira advertência que esta igreja recebeu de Jesus? Júlia, você pode dizer? Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro, é o primeiro, não pode fazer tudo junto, né? Primeiro, qual é? Lembra-te. Ok? De onde caíste. É um. Ok? Segundo, Júlia, qual seria? Arrepende-te. Isso, arrepende-te. Olha a mensagem, irmãos, para a nossa vida espiritual. Lembrar aonde você caiu. Segundo, lembrou aonde você caiu? Arrepende-te. Ok? Qual seria o próximo, Júlia? Volta à prática das primeiras obras. Isso. Então, depois de se arrepender, volte à prática das primeiras obras. Ok? O que acontece se não fazer isso, Júlia? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ok, muito bem. Agora, será que isso aí vem, se não se arrepender, né? Se não lembrar e se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, qual vai ser a consequência? Ele moverá do seu lugar o teu candeeiro. Ok? Então, será que isso aí não é uma repreensão ou reprovação? É. O que vocês acham? Sim? Ok? Então, lá na lista, na categoria de reprovação ou repreensão, colocaria este detalhe, que ele moverá do seu lugar o teu candeeiro. Lembra-se que o candeeiro era a igreja de Éfeso. Ok? Continuando. Versículo 6. Agora vamos com o irmão Newton, que ele está ali com os Nicolaitas. Ok, meu irmão Newton? Versículo 6. Tenho, contudo, a teu favor. Isso aí seria o que, irmão Newton? Um elogio. Um elogio. Favor, um elogio. Que aborrece, odeia as obras. Isso, é um elogio. Que odeia as obras dos Nicolaitas. Ok? As quais eu também odeio. Então, agora, irmãos, então, estes seriam ali um acréscimo à categoria de elogios, ok? Eu não queria ir lá para o Nicolaitas quando a gente está fazendo elogios, porque o que vai acontecer é o seguinte, nas próximas igrejas, os elogios normalmente seguem o título de Jesus, ok? Normalmente. Mas, algumas vezes, o elogio vai estar lá, quase no fim da mensagem. Então, você tem que voltar para frente e acrescentar o detalhe. Entenderam? Ok? Ok. Aí, depois, versículo 7 seria o que, Kellen? O que você acha? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aí seria o quê? Seria promessa aos vencedores ou seria o close? Você sabe que close é a palavra final.
ok? Quando se encerra a mensagem. Fechamento. O close. Irmã Kelly, o que você acha? O close. É um close, ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, seguindo, versículo 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso aí seria o quê, Kátia? Que categoria? Promessa aos vencedores. Isso. Então, irmãos, qual é a promessa ao vencedor desta igreja? Aquele que, não abandonar o primeiro amor. Ok? Aquele que lembra, tá? Aquele que se arrepende. Aquele que volta à prática das primeiras obras, ok? Aquele que aquele que odiar os nicolaítas, ok? Qual é a promessa a estes? Tá? Qual seria a promessa, então, irmã Lena? Vai se alimentar da árvore da vida, quem se encontra no paraíso de Deus. Exatamente, isso, ok? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Nós vamos ver depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver esta árvore da vida novamente, ok? Nós vamos ver novamente esta árvore da vida. Você sabe que esta árvore da vida estava onde antes? Marta? No Éden, lá em Gênesis. Agora aparece de novo a árvore da vida aqui. Mas a árvore da vida vai repetir de novo, vai aparecer de novo neste livro de Apocalipse. Ok? Tudo bem. Então, é assim que nós observamos as igrejas. Vocês devem já ter percebido, ao preencher os quadros, ao observar as próximas igrejas, os irmãos devem ter percebido que as categorias caem mais ou menos assim: nome primeiro, título de Jesus, depois vem os elogios, reprovação, advertência, promessa e o close, ok? Normalmente, as 7 igrejas têm esta sequência de categorias. Concordam comigo? Concordam? Sim? Ok? Por isso que eu já adiantei para os irmãos essas categorias. Agora, haverá algumas exceções, como ocorreu aqui, nesta carta a esta igreja, que o elogio estava lá um pouquinho mais para depois, ok? Haverá isso, tá bem? Mas as categorias caem normalmente nesta sequência, ok? E antes de nós encerrarmos nossa aula, talvez você está perguntando quem são os nicolaítas, ok? Quem são os nicolaítas? Então é o seguinte: se você recorrer, a Bíblia não tem informação sobre os nicolaítas, mas se você recorrer aos pais da igreja e historiadores, então eles dizem que houve um suposto apóstolo, ok? Que esta igreja colocou à prova. Vocês lembram, né? Houve um apóstolo chamado Nicolau, ok? Que disse o seguinte: olha, o paganismo dos romanos, nós podemos, sabe, dar um jeito para que se encaixe com a doutrina de Jesus, ok? Eles, então, pegaram o paganismo, que o paganismo dos romanos era 80% sexual, sensual, ok? E misturaram com o cristianismo, tá bem? Então, isso aí era a doutrina dos nicolaítas, que seguiam este apóstolo chamado Nicolau. Agora,
uma pergunta para os irmãos aqui, antes de nós encerrarmos nossa aula. Isso não acontece nos dias de hoje? Que pegam o cristianismo, depois mistura com o espiritismo, ok? Pegam o cristianismo, misturam as práticas africanas, ok? Então, pegam o cristianismo, e você sabe que o catolicismo tem introduzido no meio católico práticas que não estão na palavra de Deus. E hoje, muitos seguem esta doutrina católica que foi introduzida na igreja. Por exemplo, este é um exemplo, ok? Se você for na Índia, você sabe que na Índia existem mais de 1000 deuses, ok? E muitos amigos missionários meus têm encontrado igrejas pentecostais que têm admitido algumas práticas desses deuses indianos. Ok? Tá bem? Outra coisa, não é só no meio do católico que acontece nós chamamos de sincretismo, quando você coloca duas coisas juntos. Não é só no meio católico, mas também no meio evangélico. Muitas coisas que estão sendo praticadas no espiritismo, também as igrejas neopentecostais também têm introduzido práticas nessas igrejas neopentecostais. Ok? Lembre-se que Satanás não é somente do mal, mas também do bom, do bem. Ok? Ele é um anjo de luz, e também o Satanás tem introduzido coisas bonitas nas igrejas evangélicas. Ok? E estas igrejas, por não terem condições de colocar à prova, por não conhecer a palavra de Deus, então muitas pessoas estão depositando a sua fé em coisas que os pastores, professores, líderes cristãos estão introduzindo na cabeça das pessoas, e as pessoas estão crendo em coisas que Deus nunca disse na sua palavra. Ok? Então, por isso que estamos estudando a palavra de Deus como ela está escrita. Por isso que eu sempre estou falando para os irmãos, não quero saber de achismo, não quero saber o que o irmão está falando, ok? Queremos saber o que a palavra de Deus está dizendo, ok? Tá bem, irmãos? Amém. Então, que coloquem à prova os apóstolos, ok? Quem é o seu apóstolo na sua igreja? Você sabe o que é um apóstolo? Ok? Assim, pergunta para si mesmo, o que é um apóstolo biblicamente? Porque tem muita gente que se dizem apóstolos, mas biblicamente não são apóstolos. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus, o que é um apóstolo, que é um dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios. Ok? Ok, irmãos. Vamos encerrar a nossa aula aqui hoje. Espero que foram abençoados com esta carta que Jesus escreveu para essa igreja, que a sua igreja esteja, vamos dizer, praticando isso que foi escrito. E mais uma coisa antes de encerrar. A igreja de Éfeso, irmãos, tem uma mensagem profética. E você sabe, entre os estudiosos da palavra de Deus, que estudam a Bíblia indutivamente, eles creem que a igreja de Éfeso faz referência ao ano 33 até o ano 100. Ok? A igreja de Éfeso vai do ano 33, quando Jesus Cristo foi crucificado,
e glorificado depois, até o ano 100, mais ou menos. Por quê? Porque sabemos que foi durante esses anos de 33 ao ano 100, sabemos que a igreja primitiva passou por tudo isso que foi escrito para esta carta da igreja de Éfeso. Ok? Esta igreja não deixou de esmorecer. Os apóstolos, irmãos, sabem que foram mártires, exceto João. Foi o único que teve uma morte natural. Todos os outros apóstolos foram mortos. Pedro, ponta cabeça. Ok? E os outros foram decapitados pelo Império Romano. Um foi para a Índia, foi morto. Ok? Todos eles foram mortos, exceto por João. E os discípulos dos apóstolos também foram mortos por causa do testemunho de Jesus. Ok? Então, se crê, através dos estudiosos, que a igreja de Éfeso vai do ano 33 até o ano 100. Agora, a próxima igreja de Esmirna, depois de nós observarmos tudo sobre a igreja de Esmirna, os irmãos vão perceber que a igreja de Esmirna vai do ano 100 até o ano 300. Então, fica aqui uma tarefa para os irmãos. O que aconteceu com a igreja durante esta época do ano 100 até 300? Para que depois, ao observarmos esta carta, aí os irmãos vão perceber, puxa, é mesmo? Tudo que está sendo dito aqui nesta mensagem para esta igreja foi exatamente o que aconteceu entre o ano 100 e 300. Ok? Ok, irmãos, tudo bem? Que Deus os abençoe, que tenham uma semana rica. Continuem, então, preenchendo este quadro das 7 igrejas. E agora, faça uma revisão. Talvez algum detalhe escapou. Talvez algum detalhe precisa ser acrescentado como elogio ou como repreensão. Então, observem com mais